Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao OndaCast, que é o podcast da Onda Autismo, com mais um episódio trazendo informações aqui para vocês sobre a condição de autismo, sobre o transtorno do espectro autista, sempre com muito respeito ao protagonismo e à representatividade. Então se você não quer perder os vídeos, já se inscreve aí no canal para acompanhar todo o conteúdo que a gente traz por aqui. Você está ouvindo o OndaCast, o podcast da Onda Autismo sobre TEA, trazendo informação e entretenimento com respeito ao protagonismo e à representatividade. Então, trazendo essas características do adolescente, de novo é importante ressaltar que não tem como trazer todas, não vou trazer todas, óbvio, eu separei algumas que eu considero importantes aqui para a gente prestar atenção e para a gente perceber, porque cada pessoa também vai apresentar de maneira diferente essas características, então nem teria como eu falar de todas, sendo que nem todas as pessoas vão apresentar essas características. Isso é sempre importante a gente dizer quando a gente fala de pessoas e quando a gente fala de autismo. Por mais que a gente fale assim, as características são muito comuns, não quer dizer que todas as pessoas vão apresentar. Mas iniciando, a gente já pode falar da falta de contato visual, de como essa falta de contato visual ainda persiste. Mas aqui começa a se dar um pouco diferente do que acontece lá na criança e começa a ficar um pouco mais parecido com a forma que os adultos apresentam essa dificuldade de contato visual, essa falta de contato visual. Percebo que essa falta do contato agora se dá um pouco menos pela dificuldade de atenção compartilhada e mais por causa de um incômodo para a pessoa autista, quando ela prefere olhar para outro local, quando ela prefere evitar mesmo esse contato, olhando para a boca da pessoa, por exemplo, né? Ou quando ela se sente invadida por esse olhar fixo, olhos nos olhos. Percebam também que na infância o contato visual, como eu já falei no episódio anterior, tem um papel muito mais importante na questão do aprendizado, porque a criança autista aprende, né, por imitação, mas aqui já começa a ter um papel muito mais social do que em relação ao aprendizado em si, tornando-se então uma questão mais de consenso social e menos questão de desenvolvimento do aprendizado. Ainda a gente pode citar como segunda característica a dificuldade de pertencer ao grupo, né? Isso na adolescência é muito importante, né? E eu coloco aqui então nessa fase porque tem extrema relevância nessa fase de desenvolvimento da adolescência, diria que ainda mais do que na infância. Na infância parece que tem muito a ver com a falta de interesse nos pares, essa dificuldade de pertencer, apesar de nem sempre ser verdade, é importante a gente falar. Mas aqui na adolescência é onde as demandas de socialização aumentam muito e tem muito mais a ver com essa dificuldade de pertencer ao meio de socialização do que com a falta de interesse propriamente dito. Existe um mito no autismo que a gente já viu aí, ou sempre vê as pessoas falarem de que o autista não gosta de socializar, mas a verdade é que muitas vezes, por extrema dificuldade, a pessoa autista não consegue. Então não é questão de não gostar, é questão de não conseguir se inteirar do grupo ali, de socializar. E na adolescência, com certeza a pessoa autista sofre com isso. Claro que aqui também, dependendo do nível de suporte que a pessoa precisa, talvez no nível 1 e 2, a pessoa sinta mais essa dificuldade de pertencer. No nível 3, ainda ela tem a dificuldade de pertencer, claro, mas talvez sinta menos por ter uma percepção menor do grupo, por ter uma percepção menor do todo. Mas não quer dizer, mesmo assim, que essa pessoa não queira a interação ou que ela não gosta da interação. Isso é importante ressaltar. E essa dificuldade de pertencer ao grupo vai nos levar também para o próximo ponto, que também é de extrema importância, que é o mascaramento, ou masking, como a gente costuma chamar. E isso vocês não vão ver talvez muito aí na literatura. Agora já tem alguns estudos falando sobre esse masking, né? Sobre esse termo, mas é uma realidade muito presente e muitos autistas relatam esse conceito. Então, por ter essa dificuldade de se inteirar, por querer pertencer ao grupo e não conseguir, e para tentar parecer como as outras pessoas e serem aceitos no grupo, o autista acaba mascarando ou tenta mascarar as suas características com essa finalidade de pertencer, de ser aceito, de estar no grupo. E por que eu coloco essa característica aqui na adolescência, sendo que ela existe também em outras fases da vida? Porque na infância há menos necessidade de se disfarçar como você é, para ser aceito.
ou você aceita ou você não é aceito. As crianças lidam melhor com isso, ou têm menos conceitos pré-concebidos para tratar com essa questão. E você nem entende muitas vezes, nessa fase de desenvolvimento da infância, o porquê que você é excluído. Mas lá na adolescência, já começa a ver esse entendimento de uma maneira muito mais clara. E também começa a existir essa tentativa de mascaramento. Aqui é onde podemos dizer que desperta esse mecanismo do masking. Só que esse mascaramento não é inócuo para o indivíduo, né? Esse mascaramento ele tem um preço. Muitas vezes isso causa crises terríveis em casa, depois que a pessoa saiu do meio de socialização. Muitas vezes traz uma frustração, porque no fundo a pessoa não consegue disfarçar quem ela é e continua não sendo aceita, inclusive. Então, todo mundo pode imaginar como deve ser viver uma vida tentando disfarçar quem a pessoa é a todo momento. Ainda nessa fase, nós temos um despertar da libido, um despertar do interesse sexual pelo outro, e aí a gente tem algumas questões relevantes. A interação social nesse sentido aí da libido, do interesse sexual e na adolescência, justamente onde a comunicação vai acontecer de maneira menos verbal, vamos dizer assim, de maneira onde os sinais corporais vão ser mais importantes, onde a comunicação vai se dar através dos sinais corporais. Então, justamente nessa fase e nessa relação afetiva com os outros, onde esses sinais vão ser justamente mais incisivos. E já vimos, né, até aqui nessa série de vídeos, como são exatamente nesses pontos onde a pessoa autista tem mais dificuldades, né? Comunicação, interação social, comunicação não verbal, ou seja, a dificuldade que a pessoa vai ter de ser efetiva nessa interação vai ser muito grande e também pode trazer prejuízos. E ainda tem a questão dos limites do corpo, dos limites de quem pode tocar e onde pode tocar, e também dos limites de quando podemos fazer algo ou não podemos, né? Isso na infância também é importante ter essa educação, mas mais para proteção, ou também para proteção, né, dos perigos e dos abusos que podem ocorrer vindo dos outros. Mas agora também é importante a gente atentar para da pessoa autista para com o outro, né? Algumas pessoas autistas têm problemas, por exemplo, com masturbação, quando você pode se masturbar, em que ambiente, onde você pode se tocar e onde você pode tocar no outro. Isso são questões relevantes a serem ensinadas para pessoas autistas, independentemente do nível de suporte que essa pessoa necessite. Isso é bem importante a gente saber. Novamente, a gente tem que lembrar que pessoas autistas crescem e que por mais que a pessoa tenha uma necessidade de suporte nível 3, por exemplo, uma necessidade mais intensa de suporte ali no autismo, ainda assim ela se desenvolve e deixa de ser criança. E esses interesses podem surgir e precisam ser trabalhados com a pessoa. Então nós não podemos infantilizar o autista independentemente do seu nível de suporte. Por fim, ainda eu coloco aqui o bullying, que claro, não é uma característica do autismo ou do autista, mas está muito presente no desenvolvimento da pessoa autista e principalmente na adolescência, que como eu já disse, as demandas de socialização aumentam e é onde também ocorre a maior incidência do bullying e também onde a pessoa autista talvez tenha maior compreensão dessa agressão que ela sofre. Essa questão é importante colocar aqui porque é algo que tem que ser trabalhado, é algo que tem que ser notado, porque tem consequências que podem ser muito desastrosas para a pessoa autista, muitas vezes inclusive culminando em suicídio. E como a adolescência é uma das fases mais críticas aí ao suicídio, então é algo que eu não podia deixar de fora. A gente tem estudos que mostram o efeito do bullying nas pessoas autistas, a gente tem estudos científicos que mostram as evidências do risco de suicídio para pessoas autistas em decorrência do bullying. Então é algo que a gente precisa se atentar muito e que tem muita importância para ser notado e para ser trabalhado. Não apenas com a pessoa autista, para entender se ela está sofrendo bullying ou não, mas também com as pessoas ao redor, para evitar com que isso aconteça e para evitar esses efeitos danosos na pessoa autista. Então, é um fato que precisamos nos atentar. Adolescentes autistas sofrem bullying.
A gente não pode deixar isso acontecer e a gente tem que trabalhar isso na sociedade e com a pessoa para que ela consiga relatar, para que a gente consiga perceber os sinais. Muitas vezes, pela dificuldade de comunicação, a pessoa autista não consegue relatar que está sofrendo bullying. Então, por isso, é preciso fazer essa busca sempre ativa, atentando para as questões do bullying e os danos que isso pode ocorrer no desenvolvimento da pessoa autista na adolescência, principalmente. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um breve episódio, mas com informações muito importantes. Se você gostou, já deixa a sua curtida aí no episódio. Não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Também confiram os episódios anteriores para ficar ligadinho em toda essa sessão de vídeos e áudios que a gente fez para que as pessoas possam entender um pouquinho mais sobre o autismo. Até a próxima, pessoal. Você está ouvindo o OndaCast, o podcast da Onda Autismo sobre TEA, trazendo informação e entretenimento com respeito ao protagonismo e à representatividade.